Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você começa agora uma pequena viagem comigo. Você faz um resumão sobre falência. Pois é, meu amigo. Falência no Brasil é regulada desde 2005 pela atual Lei de Falência e Recuperação, Lei 11.101 de 2005. Todo e qualquer artigo que apareça aqui no vídeo é dessa lei, da 11.101 de 2005. E veja, falência é aquele fenômeno de extinção da empresa, causando o menor dano possível, ou seja, pagando o maior número de credores que se possa pagar. E pagando os credores de uma forma justa, de forma que quem mais precise receba antes. É uma forma de dar uma igualdade material chamada par condicio creditorum, ou seja, o princípio da igualdade dos créditos. Esta empresa ela pode continuar funcionando, mas na mão de outra pessoa, não mais aquela pessoa que a fez entrar em dificuldade econômica irreversível. Olha para cá, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso aqui. Seguinte. Essa lei, ela não é uma lei pequena, tem 201 artigos e a falência, ela se divide em 3 fases. Tem uma fase que é chamada fase declaratória ou instrutória, começa com petição inicial e vai até a sentença. Temos a segunda fase, que é a chamada fase de realização do ativo, é onde a empresa falida tem todos os seus bens vendidos para ser transformado em dinheiro para pagar as dívidas e então feito o pagamento. E a terceira e última fase, que é a fase de encerramento, que é onde se declara todas as dívidas quitadas e se reabilita aquele empresário, aquele administrador para novamente voltar à vida empresarial. Você está pronto? Vamos lá? Comecemos. Meu amigo, falência é processo judicial, como tal começa com uma petição inicial. Essa petição inicial nada impede que ela já tenha vindo de um processo de recuperação empresarial, onde a empresa não conseguiu se recuperar. Então é uma petição que é originária ou é uma petição de convolução daquela recuperação judicial em falência. E nem todas as empresas podem falir. Não pode falir empresa pública e não pode falir também as empresas que entram no outro regime de quebra, chamada liquidação extrajudicial, que são, por exemplo, instituição financeira, banco, seguradora, plano de saúde, plano de previdência complementar, cooperativa de crédito, consórcio, esqueci alguns, seguradoras. Então essas empresas estão fora da lei de falência, elas quebram, mas quebram mediante liquidação extrajudicial, não mediante falência. Então essas empresas não podem falir. Detalhe, mesmo a falência que é feita também para pagar todas as dívidas, tem dívidas incobráveis na falência. Quais são? São as obrigações gratuitas, como promessa de doação, e todas as despesas que os credores façam para cobrar aquele falido, para cobrar aquela empresa falida. Então isso daí fica fora, o credor que toma um leite quente e vá dormir. Então, a legitimidade passiva, portanto, é qualquer empresa que não seja essas que eu falei. Estão fora da falência também associação, fundação, porque essas empresas têm um regime sociedade simples e cooperativa, tem um regime para elas chamado processo de insolvência civil. Pode requerer a falência o próprio empresário, a própria empresa pode pedir falência, chamada autofalência. O credor, que é o mais comum que se pode imaginar no mercado, é só credor pedindo falência de alguém que está lhe devendo. Pode pedir falência também sócio, ou então cônjuge, o herdeiro de empresário. Todas essas pessoas têm legitimidade ativa. E o que faz uma empresa falir são 3 causas: dívida de no mínimo 40 salários mínimos, podendo ter litisconsórcio ativo, podendo juntar dívida, título executivo, e tem que estar regularmente protestado, e não é qualquer protesto, é protesto especial para fins de falência. É a primeira causa, dívida de no mínimo 40 salários mínimos. 2, prática de atos de falência.
Atos de falência é se evadir, fechar o estabelecimento sem deixar procurador, começar a vender tudo a preço de banana, chamar todos os seus credores e pedir desconto sem ser por recuperação, ou então dar o cano, desviar patrimônio. Tudo isso é chamado de atos de falência. E também é causa de falência isso aqui: a frustração de execução ou execução frustrada, e aí é por qualquer valor. Se está tendo um processo de execução lá na vara civil, na vara empresarial, aquela empresa que não nomeia bem a penhora, que não indica bem a penhora, aquela que frustra qualquer ato que for decidido pelo magistrado naquela execução, é possível de sofrer falência. Portanto, você já sabe as causas, já sabe a legitimação, e a falência, aqui ela corre, o processo, o feito de falência, corre em um foro chamado juízo universal. Por que é chamado juízo universal? Porque ele tem visa atrativa, ele atrai todas as ações processuais que envolvam cobrança de dívida, cobrança de qualquer obrigação para esta empresa que estiver no país inteiro, vai para aquele foro. É o foro de maior estabelecimento. A lei fala, na verdade, olha, principal estabelecimento. Eu coloquei maior aqui, mas a lei fala principal, que no fim das contas é a mesma coisa. Estabelecimento é o conjunto de bens da empresa, e como se vai vender patrimônio, o que a lei quer é a maior eficiência no processo, ou seja, onde tiver o maior volume de bem, é lá que vai correr a falência. Não é no local da dívida, não é na sede da administração, não é onde o ato constitutivo diz que é a sede. E todos os processos vão para lá, que tem a ver com dívida, exceto dois: processo trabalhista e processo tributário. Esses continuam nas suas respectivas varas até a fase de execução. Quando chegar na fase de execução, vão lá para o foro principal. E detalhe: como esses processos vão ficar ainda em fase de instrução e a falência vai estar correndo, esses juízes tributários e trabalhistas devem requerer reservas. Grava essa palavra que vai aparecer depois: reservas para o juiz da falência, para quando tiver dinheiro, caso aquele processo ganhe, tenha lá dinheiro para ele. Pois bem, então isso aqui é o que se chama de juízo universal. Então nossa petição inicial foi protocolizada pelo estagiário. Tem um vídeo aí falando sobre a lei do estágio, viu? Pois bem, foi protocolizada. Em havendo a regularidade de documentação aqui, então o juiz manda citar o réu. Não é falido ainda, viu? É réu mesmo. Meu braço começou a doer já. É réu mesmo. Ainda estamos ainda na primeira fase ainda. É réu. Esse réu terá 10 dias, eu não anotei aqui, mas são 10 dias para exercer a sua resposta. Essa resposta é uma dessas aqui: ou ele confessa a falência e transforma tudo em autofalência, ou ele faz o chamado depósito elisivo. Depósito elisivo é o seguinte: quando a falência é baseada em dívida, então o réu, querendo, ele paga a dívida com juros, multa, atualização e honorário advocatício, e com isso não terá sua falência decretada. Ele pode fazer esse depósito como uma garantia para se defender, ou apenas confessando a dívida mesmo, e aí acaba o processo e não tem falência. Chama-se depósito elisivo. Ele pode contestar aqueles supostos atos de falência que lhe foram imputados. Ele pode provar que não desviou o patrimônio, por exemplo. Isso nós chamamos de contestação. E pode ainda confessar sua situação econômica, mas provar que essa sua situação econômica ruim é uma situação transitória. Porque, meu amigo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a economia do Brasil está uma porcaria, está aos poucos se soerguendo. A música de número 1 do CD da minha banda, da Noiantes, fala assim, com tudo em volta dissolvendo, economia derretendo. É a música número 1, chamada Brasileiro 2015. Espero que eu escreva outra música, Brasileiro 2020, com uma letra um pouco melhor. Mas voltando, então ele pode requerer a recuperação judicial, e se o juiz acatar, suspende o processo de falência e vamos à recuperação. E, caso a empresa consiga se recuperar, não temos processo de falência. Pois bem, mas imagine que ou houve confissão de falência, ou não houve depósito elisivo, ou a contestação foi malograda, ou houve revelia, ou não foi pedido, ou não foi aceita a recuperação judicial. Recuperação judicial, nesse caso, essa empresa vai falir.
Então nós temos uma sentença declaratória de falência, está lá no artigo 99. Essa sentença de falência é a maior sentença do direito brasileiro. Ela possui nada mais, nada menos do que 13 capítulos de sentença. É uma super sentença, meu amigo. Eu coloquei aqui, olha, alguns requisitos que tem que ter nesta sentença. Coloquei alguns. Detalhe, se você não está conseguindo ler por causa do reflexo da luz, eu vou colocar um post no meu blog, no Evangelblog, aqui na descrição está o link. Vai lá que vai ter a foto desse quadro aqui, ok? Com o resuminho. Pois bem, então essa sentença tem, primeiro, nomeação de um administrador judicial. Deve ser profissional idôneo, preferencialmente advogado, contador, administrador ou economista. Quando eu digo para os meus alunos, quando eu estou ministrando aula, eu falei, olha só, você lembrar das minhas 4 faculdades. Enquanto eu estou gravando isso aqui, eu estou cursando economia, mas já me formei em direito, contabilidade e administração. Por um acaso, são as características do administrador. Ele deve ser profissional idôneo, preferencialmente, não é obrigatoriamente, advogado, contador, administrador ou economista. Pode ser pessoa jurídica, desde que nomeie uma pessoa física para representá-la, porque existem crimes falimentares e, se estamos falando em crime, à exceção daqueles 2 pequenos casos onde tem responsabilidade criminal para pessoa jurídica, e nenhuma é aqui, é crime contra o sistema financeiro e crime ambiental, precisa de uma pessoa física para ser preso caso haja algum crime. Então, se nomeia administrador judicial. Detalhe, meu amigo, esse administrador ele será remunerado, o máximo que ele pode receber ao todo é 5% do valor total de créditos. Se for microempresa, empresa de pequeno porte, a empresa que faliu, até 2%, e ainda assim ele não recebe tudo, ele recebe até 60%. 40% fica depositado a título de garantia de gestão. Se ele causar algum dano à massa falida, aquilo é entregue como perdas e danos aos credores. Então, esse é o administrador judicial. O juiz vai convocar a primeira Assembleia Geral de Credores. Todos os credores participam, exceto credores tributários, exceto credor subordinado. E detalhe, podem os credores nomear 4 pessoas, um órgão chamado comitê de credores. Esse comitê é o seguinte: todas as vezes que precisar de alguma decisão de credor, ao invés de fazer assembleia, chama somente o comitê. Esse comitê é formado por 4 pessoas: um representante de credor trabalhista, um representante de credor com garantia real ou privilégio especial, um representante de credor quirografário ou privilégio geral e, novíssimo, mudou agora, recente, um representante das microempresas e empresas de pequeno porte. Então são eleitos 4, cada um com 2 suplentes ao todo. Pois bem, então convoca a primeira assembleia, abre o prazo de habilitação de créditos, que será de 15 dias. 15 dias o prazo para habilitar crédito, é muito curtinho. Lacra o estabelecimento, dali não sai mais nada e dali não entra mais nada, e o que tiver ali vai ser vendido para se fazer dinheiro. Altera, manda ordem para que no registro do comércio fique registrado aquela empresa como uma entidade falida. Torna indisponível todos os bens dos sócios e administradores da empresa. E, detalhe, fixa o termo legal da falência, que é a data presumida da falência, porque a empresa ela já estava falida. Então o juiz vai pegar o protesto mais antigo, vai voltar no máximo 90 dias e vai dizer: eu declaro que esta empresa faliu neste dia. Isso tem nome, é chamado de termo legal da falência. E se for o caso, emite a ordem de prisão preventiva do falido, da pessoa. Aliás, devo dizer que a nossa lei de falência, ela chama a empresa falida de devedor. Então, o dono da empresa, que os sócios, eles podem ser presos caso eles tentem se evadir do local, porque eles têm dever de informação. Dever de informação, então não pode falir, não pode fugir, desculpa. Pois bem, esta sentença publicada termina a primeira fase de 3. Terminou a fase declaratória de falência. Detalhe, o nome da falência, o nome da sentença é sentença declaratória, mas a natureza dela é natureza constitutiva, ok? Pois bem, vamos para a segunda fase, é a fase de liquidação ou a fase de realização do ativo. Olha para cá, assim que for publicada a sentença, o administrador judicial
ele faz a arrecadação dos bens, a avaliação dos bens, nada mais é do que um inventário, e faz a venda desses bens. A venda desses bens deve seguir uma ordem a princípio. Primeiro se vende a empresa inteira, todas as filiais do país inteiro para um comprador só. Somente se não houver quem queira comprar a empresa inteira, então se vende unidades autônomas, aqui ó, as filiais, cada pedacinho da empresa. Somente se não houver quem queira comprar a empresa ou as unidades, se vai fazer a chamada venda em bloco. Vende os blocos de móveis e os blocos de imóveis para quem queira comprar para fazer outra empresa de um ramo diferente. E por último é que se vai vender os bens em separados. Então note que só vende os bens em separados aqui depois que ninguém quis a empresa, não quis unidade autônoma e não quis comprar os blocos de móveis e imóveis da empresa. Isso aqui é o que será vendido. E será vendido desta forma aqui, ó, uma das três. Ou será vendido por leilão por lances orais, ou será vendido por propostas fechadas, sigilosas, ou será vendida por pregão. Esse mostrengozinho aqui chamado pregão na lei de falência, que não tem nada a ver com a lei de administração, com a lei de licitação, funciona assim. Primeiro se faz propostas fechadas. Se tira o vencedor da proposta fechada e se fixa o valor de 90% da proposta vencedora. Todos os que propuseram desse valor, 90% da vencedora e acima, eles são chamados, são convocados para, entre eles, fazer leilão com lances orais, para só entre eles tentar comprar aquilo que for vendido. Então isso é o que nós chamamos de pregão, é uma modalidade híbrida. Pois bem, então uma vez isso estando vendido aqui, nós teremos o que? Nós teremos dinheiro, tá vendo aqui, ó, money, viu, metal, la plata. E para quem irá esse dinheiro? Irá para este quadro aqui, chamado quadro geral de credores, que será formado assim: tão logo a sentença seja publicada, aqui ó, começa com o prazo de 15 dias para a habilitação dos credores. Quem se habilitar aqui será chamado de crédito tempestivo. Passou é crédito retardatário e vai receber depois. E se caso se habilite depois de extinto o processo, é chamado de crédito tardio. Mas o que vai valer são esses aqui primeiro, os créditos habilitados, 15 dias. Passados 15 dias, começa a contar o prazo de 45 dias para que o administrador faça o julgamento administrativo das habilitações. Vai dizer se o crédito é aquele, se o credor é aquele e se a ordem de crédito está correta. Logo depois temos um prazo de 10 dias para impugnação, onde qualquer credor ou pessoa que não se habilitou pode impugnar, qualquer interessado pode impugnar qualquer crédito habilitado. Entre um e outro aqui nós temos editais com a lista do que foi habilitado, com a lista do que foi julgado administrativamente. Se houver impugnação, aqui ó, o juiz julga, tá vendo aqui em cima? É o juiz que vai julgar a impugnação. Vai ouvir o administrador, depois vai ouvir ou a assembleia ou o comitê, tudo no prazo de 5 dias, e só então vai emitir o seu julgamento. E aí nós temos o chamado quadro geral de credores. Quadro geral de credores é a ordem dos créditos desses credores na falência. Ele possui 8 graus, tá vendo aqui ó, 8 graus, 8. Primeiro grau, credor trabalhista. E entre credor trabalhista, primeiro acidente de trabalho, depois remuneração. 150 salários mínimos para cada um. O que passar vai lá para baixo como crédito quirografário. 2. Credores com garantia real, ou seja, hipoteca, penhor, anticrédito e alienação fiduciária, somente até o valor da garantia. Se o crédito for maior do que o valor do bem dado em garantia, o que sobrar vai lá para baixo como crédito quirografário. 3. Tributos, só o tributo sem a multa tributária. Crédito de número 4, créditos com privilégio especial. Tem uma lista, tem um artigo do Código Civil com a lista para você ler depois. Depois, crédito com privilégio geral. Primeiro é o privilégio especial, depois é o privilégio geral. Já está aqui no outro artigo que está aparecendo aí. Logo depois nós temos os créditos quirografários. Créditos quirografários são créditos sem garantia.
crédito trabalhista cedido, crédito trabalhista superior a 150 salários mínimos, créditos com garantia real que tenham passado do valor do bem dado em garantia. Depois dos créditos quirografários, nós temos as multas tributárias. As multas tributárias vêm em penúltimo lugar, e por último vem os créditos subordinados. São aqueles créditos de risco, são pessoas que colocaram dinheiro na empresa para ganhar ou para perder, de preferência ganhar muito, como por exemplo as debêntures subordinadas ou algo desse tipo. Então isso são aqui, ó, enfileirados aqui, e aí ocorre o pagamento. E no pagamento tem uma ordem no pagamento. Tu acha o quê? Que é primeiro o trabalhista que vai receber? Não é não, meu irmão, olha aqui. Primeiro são pagas as restituições. Tu lembra que eu falei bem aqui, olha, que o ambiente foi lacrado? Pois é, se teve algum bem de terceiro lá dentro que foi vendido indevidamente, então o primeiro dinheiro que surgir vai ser para pagar esta pessoa se o bem foi vendido, chama as restituições. Depois de pagas as restituições, são pagas as reservas. Não são pagas, são depositadas. Tu lembra quando eu falei lá no comecinho, cadê? Que lá no foro competente, aqui ó, os processos trabalhistas e tributários não iam para o juízo universal só na fase de execução, e que o juiz aqui ia pedir reserva? Pois é, essas reservas estão aqui ó, serão depositadas depois de pagas as restituições. Logo depois são pagos os créditos extraconcursais, que são aqueles que vencem após a falência, incluindo a remuneração do administrador. Então, água, luz, telefone, salário, venceu depois da falência, é pago rigorosamente em dia, que nem aquele carnê lá, aqui ó, extraconcursal. E só depois é que são pagos os créditos concursais. Créditos concursais são justamente aqueles créditos do Código Geral de Credores. Primeiro, aqueles que se habilitaram tempestivamente. Depois, aqueles que se habilitaram de forma retardatária, depois dos 15 dias. E depois os tardios, que são os que se apresentaram após o processo ou até a total extinção da falência. São chamados tardios. Está aqui. E veja, depois de pago o último centavo possível, eu vou repetir, o último centavo possível, entramos na última fase, terminamos a fase de realização do ativo. Realizar quer dizer tornar a coisa líquida, tornar aquilo uma coisa no sentido de liquidez, trazer para o mundo real. Entramos na última fase, que é chamada fase de encerramento da falência. Funciona assim: paga o último centavo possível, começa a correr um prazo de 30 dias para as contas do administrador. 30 dias para ele apresentar essas contas. Se forem aprovadas, ele pode receber aqueles 40% que ficaram retidos a título de garantia de gestão que eu falei ainda há pouco. Se forem reprovadas, ele pede os 40%. Uma vez que ele apresenta essas contas aqui, olha, 10 dias para a impugnação de qualquer pessoa, porque a aprovação só vem depois de julgar essas contas aqui. Terminado, a conta do administrador aqui, ele vai dizer o que a administração da falência consumiu de recursos. E aí depois tem uma outra declaração chamada relatório da falência, onde ele vai contar o que foi pago para quem de credores, o que foi vendido por qual preço. É chamado relatório da falência, que tem 10 dias para ser apresentado. Em isso tudo sendo apresentado, temos uma sentença de extinção da falência, está aqui. Mas não acabou o procedimento ainda, porque depois da sentença de extinção da falência, ainda tem a extinção das obrigações do falido. Lembra, temos coisas aí que estavam com a prescrição suspensa desde aquela sentença ali. Olha para cá. O que extingue a obrigação do falido? E ele só estará pronto para se reabilitar e ter nova empresa depois de suas obrigações extintas. Primeiro, pagamento integral. Convenhamos, se desse para pagar tudo, não ia falir. Mas se ele conseguir pagar tudo, ele fica livre para empresariar de novo. 2. Pagar pelo menos até metade dos créditos quirografários. Se pagar tudo aqui até metade dos quirografários, a lei dá de presente para ele a quitação do resto. Está aqui. Caso ele não tenha conseguido pagar até metade dos quirografários, ficou só até aqui no 1, no 2, ou no 3, ou no 4, ou no 5, neste caso, basta que você espere 5 anos, e aí as obrigações são declaradas extintas. Detalhe, 5 anos se não tiver crime. Olha aqui, ó, sem crime, tá vendo aqui?
Porque se tiver crime falimentar, meu papito, Papi Blue, Mami Blue, são 10 anos de interstício em que esta empresa, esses sócios não vão poder empresariar. E aí depois de 10 anos são declaradas extintas as obrigações. Meu irmão, isso aqui é o procedimento de falência. Eu lembro para você que o meu livro de direito empresarial chama-se Direito Empresarial Imprescindível, está aí com o link aí embaixo na descrição, caso você queira adquirir. O meu blog, como eu falei, está com a descrição aí embaixo também, vai ter a foto desse quadro para você. E detalhe, para cada quadrinho, para cada palavra que eu falei aqui, teremos que fazer um programa, porque nós temos um mundo de informação. Eu só te falei aqui o básico do zero do quase nada, mas foi coisa pra caramba. Estourou em 2 vezes o tempo que eu achei que ia levar. Eu achei que levaria 10 minutos, já estamos com 24 minutos. Que bom que você ficou esse tempo todo aqui. Tenho certeza que você lembrou se já sabia sobre falência ou começou a aprender se você ainda está zerado nesse assunto. É daqui pra frente. Um abraço a todos. É isso. É isso. É isso. Assista e curta, favorite. É isso. É isso. É isso.